Amém, gente? Então vamos estar passando pela nossa palavra e eu queria convidar vocês a abrir a sua Bíblia. Para quem está projetando lá no Data Show é a versão NVI. Podem estar abrindo lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 26, a partir do verso 3. Nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Nós vamos estar falando hoje sobre a nossa confiança em Deus, né? Vamos estar lendo um pouco sobre o que é confiar em Deus e o que não é confiar em Deus. Amém? Isaías capítulo 26, verso 3 e verso 4. Diz assim a palavra: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Próximo. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, e somente o Senhor, é a rocha eterna. Agora projeta ali para nós Provérbios capítulo 3, verso 5. Então o profeta Isaías fala para a gente confiar para sempre no Senhor. Agora vamos ver o que está lá em Provérbios. Diz: confiem no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Amém? Então a palavra, não só aqui, a Bíblia é recheada, né, de versículo, de texto que fala sobre confiar em Deus, sobre a nossa confiança em Deus. Ele deixa bem claro: confie no Senhor, somente no Senhor, confie de todo o coração no Senhor, mas não no seu próprio entendimento, ou na sua capacidade, ou na sua força, ou no seu intelecto. Em outros momentos a palavra vai falar para a gente não confiar no nosso braço, e por aí vai. Então a gente vai estar falando sobre isso hoje, sobre a confiança, porque hoje em dia a gente escuta muito sobre confiança, só que o que mais a gente escuta hoje é sobre a autoconfiança, sobre você ser uma pessoa confiante, ou você confiar em você, que você é bom, que você consegue fazer tudo, e um pouco disso é meio que equivocado, porque a Bíblia não ensina a gente a confiar na gente, mas sim confiar em Deus, confiar com todo o nosso coração, confiar a nossa vida, confiar a nossa alma, e a gente vai estar vendo aqui, à luz da palavra, um exemplo muito clássico disso, lá em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 32. Um texto um pouquinho grandinho, então eu já peço paciência. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 32. Então, só para contextualizar aqui o que estava acontecendo aqui. Estava acontecendo uma guerra, estava acontecendo um conflito, num acampamento filisteu e dos israelitas. Os filisteus se achegaram, fizeram um acampamento. E estava para acontecer uma guerra ali. E os filisteus, como eles eram muito espertos, eles mandaram um soldado só para tentar resolver a guerra só com a morte de uma pessoa, de duas pessoas. Isso era comum acontecer. Eles mandaram um homem chamado Golias, porque eles imaginavam, eles sabiam que não tinha ninguém no outro exército tão grande quanto esse rapaz, esse cara. A Bíblia diz que ele tinha 2,90 metros de altura, então ele tinha quase 3 metros, era um cara muito forte, muito grande. Então eles mandaram lá porque imaginaram que eles, independente do soldado que ia enfrentar ele, ia perder, e todo o exército teria que se render a eles, ia se sujeitar a eles e iam ser dominados. Então na cabeça deles era isso que ia acontecer. Então eles mandaram esse homem para lá, e a história vai se desenrolar a partir daqui. Acredito que todo mundo conhece essa história, de Davi, que foi o homem que foi enfrentar, foi o garoto que foi enfrentar esse homem, esse soldado. Então Davi foi enfrentar ele, ele começou a comentar com alguns soldados quem que era aquele cara, o que o rei ia dar para quem tivesse coragem de ir lá enfrentar, porque o rei não tinha coragem de enfrentar, porque sabia que ia perder para ele. Então ele foi perguntando o que o rei vai dar, vai entregar para quem derrotar esse cara. E os caras começaram a escutar aquilo ali. O irmão dele escutou, deu uma bronca nele, até que mandaram ele para o rei. E ele, diante do rei, chegou e comentou isso aqui. A partir do verso 32, ele diz: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo, eu, irá e lutará com ele. E o rei Saul respondeu: você não tem condição de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: olha só, teu servo toma conta de ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele e dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo.
Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Né? Então, olha só a ousadia e a coragem que ele tinha. Né? A gente pensa, pô, ele era muito confiante, ele confiava muito nele mesmo. Né? De certo, era um rapaz muito forte. Né? Mas não é isso que acontece. Né? Ele diz, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Né? Então, ele sabia que quem estava com ele era Deus. Né? Ele matava leão, né? Matava com golpes com cajado. Né? Um cajado não é uma arma muito afiada para você matar um animal, mas era Deus que livrava ele. Né? Então ele tinha esse entendimento, ele confiava em Deus. Por isso que ele ia e fazia essas loucuras de matar urso, matar leão. Ele não era um rapaz grande. Né? A Bíblia diz que dos de Jessé, que era o pai dele, ele era o menor. Né? Ele era o menor, então ele não era um cara grande, ele era só um rapaz. Né? Mas mesmo assim ele tinha essa coragem de ir lá e lutar contra essas feras, mas não porque ele confiava nele mesmo. Ele confiava em Deus, confiava que Deus era com ele e que livrava ele das mãos dessas feras. E diz que com esse homem, com esse guerreiro, não ia ser diferente. E diante disso, diante de escutar esse relato, essa palavra que ele deu, o rei Saul disse, então vai que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe a armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumada com aquilo. Não era um soldado, ele era apenas um pastor de ovelhas e não estava acostumado com isso. Né? E disse Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, o seu alforje de pastor. E com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse ele a Davi, por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então aqui mostra muito claro que ele realmente sabia quem estava com ele. Né? O pastor Elton ministrou esses dias, eu gravei muito o que ele falou, né? A diferença que faz na vida de uma pessoa quando ela sabe, quando ela entende quem que está do lado dela, quem que está junto com ela, quem está caminhando com ela. Isso faz toda a diferença, como que você enxerga as coisas que estão na tua frente, né? Como problemas, como guerras, por exemplo. Ele viu um cara de quase 3 metros na frente dele, mas não se assustava. Né? A Bíblia não fala que ele se assustou, que ele falou que o cara era grande. Não, muito pelo contrário, ele nem olhou para isso. Né? Isso mostra a confiança que ele tinha em Deus, não confiança nele. Né? E ele diz, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, vai te entregar nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu, e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então ele estava falando, olha, eu não vou apenas matar você, mas todo o exército de vocês vai perecer. E foi o que aconteceu. Né? Todos que estão aqui saberão que, e ele continua dizendo, né, no verso 47, todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Você olha que palavra poderosa, né? E lá em 2 Coríntios fala, né, que a nossa batalha não é contra sangue, não é contra carne, e ele entendia isso, que ele não estava lá com a força dele, com espada, com lança, ele estava lá no nome do Senhor, ele estava lá com Deus e sabia que independente de quem estivesse ali, o Senhor ia conceder vitória, porque o Senhor é quem luta por nós. A palavra fala que o Senhor lutará por vocês, e ele entendia isso e agia dessa forma. Né? Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Né? Então derrubou o cara com uma pedrada só. Né? Eu estava semana passada, acho que foi, eu estava no meu serviço e aí eu estava com a transpaleteira, né? E tinha algumas pedrinhas ali, né? Que alguém colocou, não sei porquê. E eu não tirei, deixei lá, né? Eu estava andando assim, daí um rapaz, opa, o que é essas pedrinhas ali? Daí eu brinquei com ele, né? Falei, cara, sei lá, vai que aparece algum gigante, eu pego e dou nele, né? Aí ele, não foi assim que Davi, aí citei a Bíblia para ele, não foi assim que Davi matou o gigante? Aí ele riu assim, achou engraçado, mas eu acho que era grande aquelas pedras, né? Eu falei, não era pedra grande.
Ele usou uma tiradeira, e numa tiradeira não tem como colocar uma pedra grande, é uma pedra pequenininha, é quase como se fosse uma funda. Aí ele pegou e deu risada. Mas era pedrinha lisa, ele botou no alforje, que também não era grande, não era uma pedrona que ele jogou. Foi uma pedra pequenininha, né? Para usar numa tiradeira tem que ser uma pedra pequena. Mas não foi a força, não foi o tamanho da pedra, nem nada. Foi o Senhor que estava ali, né? Tanto que a pedra ficou encravada na testa dele. E ele estava usando um capacete de bronze. Não era uma armadura pequena. Se a gente lesse um pouco mais para trás, ia mostrar que a armadura, só o colete dele, desse gigante, pesava 60 quilos. É quase o meu peso, só o colete do cara, só a armadura dele. Então não foi a força de Davi que matou ele. Não foi uma pedra, uma super pedra. Não. Aquela vitória quem concedeu foi Deus. Então ele derrubou esse filisteu. Assim, verso 50, assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. E depois disso houve guerra e os filisteus foram derrotados, assim como ele tinha falado que ia acontecer. Então ele declarou a palavra ali, que o Senhor ia entregar ele, ia entregar todos eles nas mãos de Israel e ia conceder vitória. E foi exatamente o que aconteceu. A gente olha e fala, esse cara era ousado, ele era corajoso, e realmente era corajoso. E era ousado. A palavra diz que a gente tem que ser ousado e tem que ser corajoso. É o que diz em Josué, ser de fortes e corajosos. Mas não confiando em nós mesmos, confiando em Deus, que o Senhor concede vitória. Amém? Até aqui todo mundo está entendendo? Então, depois disso que esse garoto venceu esse gigante, obviamente todo mundo ficou de cara com aquilo ali, e obviamente o rei chamou ele para perto e colocou ele num posto elevado no exército, colocou ele para estar no exército. Até então ele não tinha experiência nenhuma de combate, ele só cuidava de ovelhas e matava os bichos que apareciam, usando um cajado, dava golpes, pegava pela juba, fazia as piruetas dele, mas não tinha experiência no exército. Mas o rei Saul colocou ele lá no exército, num posto elevado. E a Bíblia diz que tudo que ele fazia muito bem, com muita habilidade. E isso chamou a atenção do rei. Ele foi ganhando cada vez mais destaque. Aí eu fico me perguntando, mas ele cuidava de ovelhas, o que ele entendia de guerra, de batalha, de arma, de armadura? Nem a armadura do rei ele conseguiu botar, que eu não estava acostumado, não conseguia andar. Como que lá no meio do exército ele conseguiu tanto destaque? Em ser bom, em lutar, em liderar pessoas em guerra? Porque, novamente eu digo, ele não confiava nele mesmo, na habilidade dele. Ele confiava em Deus, o resto o Senhor fazia. Eu li uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim, que Deus ele não precisa de nenhuma habilidade nossa. De nenhuma habilidade nossa ele precisa. A única coisa que ele quer é a nossa fé e a nossa confiança nele. Que o resto ele faz. Imagina se Deus precisa de uma habilidade sua. Tipo, eu preciso pregar muito bem. Não precisa. Tu precisa confiar em Deus. Tu precisa apenas confiar em Deus e ter fé. O resto ele faz. É igual o garoto. Imagina, você estava no campo, matar uma pessoa, matou um homem, um guerreiro. Foi a primeira vez que ele fez isso. Ele nunca tinha feito aquilo antes. Ele confiava em Deus. Então, ele não confiou na habilidade. Nenhum de nós precisa ter uma super habilidade ou ser muito bom em alguma coisa. Não precisa. Mas uma coisa que a gente precisa, que é uma necessidade, que não tem como a gente abrir mão, é de ter fé em Deus, de confiar nele e confiar na prática. Porque a gente fala de fé e tal, e é um pouco fácil falar de fé, porque afinal a gente somos cristãos, temos uma vida de fé, e a palavra sempre fala, sempre cita muito sobre fé. Então é fácil você se lembrar de versículos que falam sobre fé e tal, e dar exemplos, mas quando a gente vai para a prática, aí já fica um pouco difícil. Você agir na fé, não pelo que você está vendo, você entender, está difícil, mas eu creio que Deus pode fazer. É um problema muito cabreiro, mas eu creio que meu problema não é grande demais para Deus. E isso a gente tem que colocar na prática, não adianta a gente apenas falar, mas tem que fazer igual esse rapaz, igual o Davi. Colocar em prática, entender, eu confio em Deus e eu não preciso de mais nada. Então vamos lá, vamos pular rapidamente agora lá para 1 Samuel capítulo 17, verso 32. Não, perdão. É 2 Samuel capítulo 8, verso 1. 2 Samuel capítulo 8, vamos ler do verso 1 até o verso 6. Então, depois que ele foi colocado nesse posto, ele começou a liderar o exército, e foi passando alguns capítulos e tal. Ele foi lutando, foi obtendo experiência, foi obtendo algumas vitórias, e a gente vai ver aqui alguns dos feitos de Davi nesse meio tempo. Então, vamos lá, até o verso 6.
Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou do controle deles Meteg e Amá. Próximo. Davi derrotou também os moabitas. Ele os fez deitar-se no chão e mandou que os medissem com a corda. Os moabitas que ficavam dentro das 2 primeiras medidas da corda eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. Assim os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, enquanto Hadadezer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles, Davi e o exército dele. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ele ia. Olha só o que se sucedeu depois daquilo. A confiança que ele tinha em Deus levou ele a várias vitórias. Mas, novamente, a palavra diz que o Senhor dava vitória para ele. Ele fazia lutas e numa batalha vencia 10.000, em outra batalha vencia 22.000. Então, tu via que sempre que vinha algum exército, eles conseguiam derrotar. E a palavra fala ali em alguns capítulos anteriores que em algumas batalhas, antes dele ir para a batalha, ele orava, ele perguntava: Senhor, eu devo ir ou eu não devo ir? E o Senhor falava: não, você pode ir porque eu vou entregar ele nas suas mãos. Então ele partia para a guerra. Isso mostra que sempre que ele ia fazer isso, ele nunca ficava: pô, será que eu vou vencer, será que eu vou perder? No meio da guerra, não. Ele tinha certeza do que ia acontecer, igual ele tinha certeza quando ele enfrentou o gigante. Ele sabia que ele ia conseguir. Ele sabia que ele ia conseguir derrotar, porque ele cria em Deus. E ele orava: Senhor, eu devo atacar ou não devo atacar? Eu devo fazer essa guerra ou não devo? E o Senhor falava: você deve fazer, porque eu vou entregar nas suas mãos. Então ele tinha uma palavra, ele ia e acontecia exatamente como Deus falou, porque Deus, ele não mente, não se engana, não erra. E Deus dava tanta direção, dava direção até de como ele ia fazer aquilo. Falava: não ataque pela frente, ataque por trás, vá pelas portas de trás, entre, faça isso. E ele seguia o que o Senhor fazia, e eles sempre tinham vitória, sempre tinham êxito no que eles faziam, porque ele confiava em Deus, e ele obedecia e ele seguia. Olha só que extraordinário isso. E ver quantas pessoas ele derrotou. E muitas dessas batalhas, ele estava com um número muito reduzido. Nunca estavam em maioria. Em algumas vezes sim, mas na maioria das vezes eram poucos homens que eles tinham. Mas a Bíblia diz que Deus era com eles. Ele tinha alguns soldados, por exemplo, os 3 valentes dele, Jabezão eram deles, Samá eram deles. A palavra diz que esses homens, um deles com uma lança conseguia matar 800 homens, o outro matava 200. E eu fico pensando: será que o cara era muito bom, muito forte? Era um soldado, provavelmente era forte, era bom, mas será que ele fazia isso porque ele era só na força dele? Eu acredito que não. A palavra diz que na primeira ocasião o exército estava perdendo, ou seja, os israelitas estavam perdendo e bateram em retirada, ficou só um homem para trás. Ele não teve medo, ele não fugiu. Tinha o mesmo pensamento de Davi: não, eu vou ficar e eu vou lutar, porque eu creio que Deus está comigo. E ele começou a enfrentar os caras, foi derrubando um, derrubou 2, e foi matando todo mundo. Quando o exército viu que ele estava lá ainda, voltou para ajudar, mas quando chegou, a guerra tinha acabado, porque ele tinha matado todo mundo sozinho. Olha que doido isso. Será que é porque ele era muito bom e ele tinha chance de vencer? 800 contra 1 não parece muito justo. Não, é porque ele estava com Deus. Deus concede vitória para quem confia nele. Amém? Só que foi passando o tempo, tu vê que ele ia vencendo, a riqueza dele ia aumentando, os despojos eles iam arrecadando, o número de soldados ia aumentando, ia entrando mais gente para o exército, o número ia crescendo. Ele subjugava alguns exércitos, tomava alguns soldados, fazia pagar impostos, e assim foi crescendo. O reino dele foi crescendo, o número de soldados foi crescendo. Então aconteceu que ele acabou errando num detalhe. Ele acabou cometendo um erro. Ainda em 2 Samuel, no finalzinho, fala que mais uma vez o Senhor irou-se contra Israel. E na primeira vez que eu li isso, eu não entendi, eu achei muito estranho. Que a palavra falava que o Senhor irou-se contra Israel e incitou Davi contra o povo, fazendo-lhe contar, fazendo ele
fazer um censo entre o povo, entre Israel e entre o Judá. Né? Ou seja, ele contou o povo. Ele contou para saber quantas pessoas tinha. Quero saber quantos habitantes tem aqui. Né? E eu não entendi muito bem, só que a Bíblia explica isso mais lá na frente, lá em 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 21, no verso 1 e no verso 2, né, onde fala sobre esse censo, esse recenseamento. Livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1 e versículo 2. Então a palavra fala bem claro aqui o que aconteceu, né? Que na verdade foi Satanás que fez Davi tropeçar nisso. Né? Então diz assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou a Davi a fazer um recenseamento do povo, ou seja, numerar o povo. Verso 2: Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan, e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. A gente fica, mas o que tem de errado nisso? No início eu também fiquei me questionando qual que era o pecado dele nisso, né? E lá no verso 5, eles trazem esse relatório para ele e fala que o número que eles contaram, isso que faltou gente para contar, mas o número que Joabe trouxe para ele era de 1.100.000 homens habilitados para a guerra. Né? Então eles tinham 1.100.000 pessoas que eles podiam colocar em guerra. E isso era um número extraordinário. Até então eles não tinham um exército tão grande. A gente via que eles iam com alguns milhares de pessoas, com 10, com 20 mil, ou às vezes com um pequeno grupo de 300 pessoas para a guerra. E eles tinham vitória mesmo com 300 pessoas. Eles conseguiam avançar. Né? Era algo impressionante. Tem um determinado episódio onde Davi está fugindo, eles se escondem numa caverna, e ele fala: quem me dera, alguém me trouxesse água para mim beber do poço. E os soldados que estavam com ele, cheio de ousadia, pensou: não, nós vamos lá e nós vamos trazer água para você. E eles desceram do esconderijo deles, da caverna, e atravessaram um acampamento, onde estava cheio de filisteu, onde tinha várias tropas, tinha pelo menos 3 tropas diferentes espalhadas. E os caras meteram o louco e desceram lá, passaram no meio de todo mundo, ninguém viu eles. Eles foram lá, pegaram água e levaram para ele. E na hora que ele foi tomar, ele não tomou, ele jogou fora. Não tomou porque pensou: não, eu não vou tomar. Né? Pelo risco que vocês correram. Ele estava elogiando os soldados dele. Né? Olha, pela coragem de vocês, não é justo que eu tome essa água. E ele jogou água fora. Mas olha só a ousadia que eles tinham de sair sozinho no meio da noite, passar no meio de um acampamento inimigo para buscar água. Né? Isso mostra que Deus estava com eles. Eles confiavam muito em Deus. Não eram apenas soldados bons ou soldados fortes, mas eles confiavam em Deus. Eles tinham temor, mas eles confiavam a vida deles em Deus. E isso é algo que a gente tem que trazer para nós. Né? E Davi aqui, quando ele manda contar o povo, ele queria saber qual o tamanho da força que ele tinha. Ele queria saber qual o tamanho que Israel tinha. E isso desagradou a Deus, porque ele estava passando a confiar a força dele, a força dele mesmo. Ele estava confiando no número de soldados que ele tinha. Porque eu imagino, na hora que Joabe trouxe esse relatório, ele pensou: puxa vida, agora finalmente eu posso dizer que eu tenho o maior exército de todos. Agora nenhum filisteu, nenhum arameu, nenhum jebuseu, ninguém vai ter um exército maior do que o meu. E isso desagradou a Deus, porque ele estava confiando em números, confiando em soldados, confiando na força dele. E até então ele não agia dessa forma. Ele confiava sempre em Deus. Confiava tanto que quando Saul estava perseguindo ele, muitas vezes ele se deixava ser achado. Entrava no esconderijo dele, enquanto ele estava dormindo, levava algo deles, depois se entregou e falou: olha, eu estou aqui, eu podia matar você, mas eu não matei. Por que você está me perseguindo? Ele podia ser morto ali, mas ele confiava em Deus, ele era justo. Ele podia ter matado alguém que estava perseguindo ele, mas ele não fazia, ele não fez, porque ele confiava em Deus. E isso aconteceu mais de uma vez, tamanha era a confiança dele. Só que agora, depois de tanta vitória, depois de ele ganhar tanto, derrotar tantas pessoas, o exército começou a crescer, e ele fez essa numeração, esse censo. E quando ele deu essa ordem para Joabe, ele ainda foi questionado. Joabe falou: por que você vai trazer esse mal para nós? Por que você vai fazer isso? Mas ele ignorou, ele não deu ouvido à liderança dele. Ele falou: não, só vá lá e faz o que eu estou mandando. Eu quero saber quantos que tem. E eles trouxeram esse número, que era um número muito grande. Imagina, 1 milhão de pessoas. 1.100.000 habilitados para a guerra. Ou seja, se acontecesse uma guerra muito grande, eles precisassem chamar todo mundo que podia, o exército ia ser de 1.100.000. Era o maior exército que a gente vê com Davi. A gente não vê um número tão grande assim.
né? E isso desagradou a Deus, e houve consequência, né? Então, caminhando mais um pouco, né? Na palavra a gente vai ver que o Senhor se desagradou e acabou mandando uma praga, né? Mandou uma praga e acabou matando o povo, né? Matou 70 mil dos israelitas. Não apenas uma praga começou a assolar o povo, mas também um anjo destruidor o Senhor mandou lá para assolar o povo, né? E Davi sabia que isso ia acontecer, né? Porque o Senhor tinha falado, né? E aconteceu isso, né? Davi então, né, começou a se humilhar diante de Deus, a pedir misericórdia, né? Fala, Senhor, não faça isso com o povo, né? O pecado fui eu que cometeu, né? Eu que tenho que sofrer, né? Minha família, né? E começou a se humilhar, né? Ele e algumas autoridades se prostraram no chão, foi oferecer holocausto, sacrifício, e o Senhor teve misericórdia, tanto que disse para o anjo, basta, já chega, né? Então parou aquilo lá, mas precisou ele se humilhar, ele se arrepender do pecado que ele cometeu, ofereceu o sacrifício para Deus, e aquilo cessou. Mas teve uma baixa, eles tiveram 70 mil pessoas que morreram ali, por causa do erro que ele cometeu de confiar em si, né? Ou seja, o exército muito grande que ele tinha não podia defender eles de uma praga, de uma doença ou de um anjo. Não tem uma pessoa, um exército que pode lutar contra um anjo de Deus. A gente vê exemplo na Bíblia contra o rei Senaqueribe, que um anjo derrubou todo o exército, matou, limpou tudo, né? Então, tipo assim, a confiança nossa, ela tem um limite, né? A confiança que a gente tem em nós, ou a nossa força, ela tem um limite. Agora, a confiança em Deus, não. O que Deus pode fazer não há um limite para o que Ele pode fazer. É por isso que a gente não pode jamais confiar em nós, né? Porque às vezes acontece da gente confiar em nós uma vez, né, em algo e dá certo, né? A gente faz de novo e dá certo, só que, cara, uma hora tu vai bater contra um muro que tu não vai conseguir passar, confia em si mesmo, né? Por isso que a Bíblia é bem clara em dizer, confie no Senhor e somente no Senhor. Confie de todo o teu coração, porque o Senhor é rocha eterna, né? Lá em Jeremias capítulo 17, no verso 5, né, a palavra é bem clara quando diz isso, né? Em Jeremias 17, 5 fala que maldito o homem que confia nos homens, né? Não que você não possa confiar numa pessoa, mas a palavra diz, maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal, ou seja, sua força, né? Que faz da humanidade mortal sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor, né? Então ele diz, maldito o homem que confia nos homens, né? Na força dos homens, né? E que faz da sua humanidade mortal a sua força, ou seja, confia em si mesmo, confia na própria força, no próprio braço, né? Mas cujo coração se afasta do Senhor, né? Isso mostra que, cara, quando a gente confia demais em nós, na nossa capacidade, no nosso intelecto, a gente se afasta de Deus, né? Porque a Bíblia ela é muito clara em ensinar para a gente uma dependência que a gente tem que ter de Deus. E quando a gente confia demais em nós, está falando, cara, não preciso tanto de Deus assim. Eu preciso, mas preciso só um pouquinho. Só quando eu quero. Eu não preciso dele sempre. Só em algumas ocasiões muito difícil, mas não é assim. A gente tem que aprender a ser dependente de Deus e confiar nele sempre. Lembra que nós leu atrás? Confiem para sempre no Senhor. Não é em uma ocasião ou outra, a gente tem que confiar para sempre. Amém? Né, mas vamos lá, né? Vamos para uma declaração que o próprio Davi, né, entoou lá em 2 Samuel capítulo 22, do verso 30 até o verso 37. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 30 até o versículo 37. Né, diz assim a palavra: contigo posso avançar contra uma tropa, né? Aqui mostra que ele fala contigo, com Deus, não é sozinho, mas ele diz que com o Senhor ele tem essa confiança para avançar contra uma tropa sozinho, porque sabe que Deus era com ele, né? Então, contigo eu posso avançar contra uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Próximo. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. Ele é quem treina as minhas mãos para a batalha, né? Então aqui mostra mais uma vez que ele era um soldado bom, ele tinha habilidade para lutar, mas não porque ele era bom por si,
mas era o Senhor que dava habilidade para ele, dava força, né? Ele diz que é o Senhor quem treina as minhas mãos para a batalha, né? E assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento, né? Lembra que ele falou que era o Senhor que livrava ele do urso, do leão, do filisteu? Ele continua dizendo que é o Senhor que dá o escudo de livramento, né? E a tua ajuda me fez forte. Alarga sob mim o meu caminho, para que os meus tornozelos não se torçam, né? Até aqui, né? Então tu vê que como que é a declaração nele de dependência de Deus. Ele fala que o Senhor é que dá força para ele, o Senhor é quem dá o livramento para ele, o Senhor é que treina ele para a guerra, né? O Senhor é que impede ele de se machucar, né? E o Senhor concede vitória, o Senhor é que faz dele forte. E a palavra diz bem claro, a palavra diz para nós que diga o fraco, eu sou forte. A gente tem que ter que a gente é fraco, a gente é falho, mas não precisa mandar ou agir dessa forma. A gente tem que confiar em Deus, né? Não, eu sou forte porque Deus está comigo e eu confio nele. Esse deve ser o nosso posicionamento, assim como foi o dele aqui. Amém? E só para a gente finalizar, né, a gente, né, leu isso aqui no Velho Testamento. Tem um versículo que eu acho muito top, lá em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 4 e o verso 5. Diz assim, né? Então o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, ele diz: tal é a confiança que temos diante de Deus, né? Que confiança é essa que a gente tem hoje? Por meio de Cristo, né? Então essa é a confiança que a gente tem, por meio de Cristo. Próximo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus, amém? Então fica muito claro que, cara, quem nos capacita é Deus. A gente não tem um mérito próprio, né? Na batalha, a gente não tem um mérito nosso. Pô, eu venci essa batalha porque eu sou bom. Ah, eu venci a batalha contra esse pecado porque eu sou forte. Não, é Deus quem capacita, né? Assim como capacitava eles. Só que, cara, eu acho que hoje em dia a gente pode sim ter mais confiança do que os caras de antigamente. Porque a palavra diz que é por meio de alguém agora, por meio de Cristo. Eles não tinham isso antes, eles não tinham esse mediador. Hoje a gente tem um mediador. A nossa confiança hoje devia ser maior do que a deles. A gente tem um nome pelo qual nós podemos invocar agora, o nome de Jesus. Mas tem muitas vezes que a gente não usa, né? Parece que tem medo, né? Se intimida muito fácil, né? Contra algumas coisas, contra alguns problemas, contra algumas batalhas. Mas devia ser o contrário. Devia ser o contrário. A nossa confiança hoje tem de ser maior do que os caras de antigamente. A gente fala, não, cara, é grande problema, mas em nome de Jesus isso aí vai cair por terra, vai acabar, né? Queria convidar você a ficar de pé. Você recebe essa palavra? Então, glória a Deus, é isso aí, né? Então, a gente aprendeu hoje, né, à luz da palavra de Deus, que a nossa confiança está em Deus, não está em nós, né? A gente vê que o que pode acontecer quando o homem confia em si mesmo? A gente vê que ele sofreu, ele chorou, ele pranteou, pessoas morreram, né, por causa da confiança em si mesmo, né? Mas quando a gente é fraco, nós não pode confiar na gente. Não, nem sendo forte. A gente vê que quando ele era pequeno, as vitórias dele eram muito grandes, era maior. E quando ele era forte, quando ele tinha o maior exército, ele teve uma derrota feia. E não teve ataque de nenhum inimigo, né? Para tu ver o perigo que é a gente confiar em nós mesmos. Confiar na nossa capacidade, confiar no nosso braço. A gente cai do cavalo, eu digo, porque já aconteceu muito comigo. De achar, não, agora eu estou bem, eu estou top, eu estou muito para frente. E tomar uma rasteira, tomar uma queda, por confiar em si mesmo, achar que está bom o bastante. Mas não, cara, tem que se prostrar, se humilhar e pedir para Deus capacitar. Né? E entender que sim, você pode enfrentar sim esse gigante, esse problema, mas não olhando para si, achando que a força vem de você, do seu interior. A força vem de Deus. É o Senhor que nos capacita e nos fortalece. Amém? Queria convidar o ministério de louvor para fazer um som ali para nós. Eu queria pedir para vocês fecharem os olhos nesse momento. Vamos estar tirando tempo para estar orando, para estar buscando o Senhor.
Se você está com alguma dificuldade, com algum problema, está enfrentando alguma batalha, peça por isso agora. A palavra diz que se a gente pedir, a gente recebe, né? Peçam e receberão. Né? Peça por isso agora. Se você está enfrentando algum problema, alguma barreira, uma dificuldade, alguma opressão, algo que você não dá conta de vencer, cara, começa a orar por isso, né? Coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos e comece a pedir para esse Deus que pode fazer gigantes caírem, pode fazer exércitos inteiros se perderem. A palavra diz que o Senhor muitas vezes confundia os exércitos do inimigo e eles mesmos se matavam. Né? Então Deus pode reverter uma situação do jeito que a gente nem imagina. Então começa a orar por isso agora. Começa a orar pela tua casa, começa a orar pela tua família, começa a orar pelo que você já tem orado. Ah, mas eu já orei uma vez, duas, e não acontece. Cara, continua. Né? Sempre que a Bíblia fala sobre oração, fala que a oração ela deve ter perseverança. Né? Na oração a gente tem que ser paciente, confiar em Deus. Né? Então, cara, continua orando, continua buscando por isso. Porque o Senhor, Ele concede vitórias para nós.